Bom dia a todos, meu nome é Renata Burman. Eu agradeço o convite do Sicredi para fazer uma pequena explanação sobre o câncer de mama nesse mês que é tão importante que a gente comemora, né? A gente luta contra o câncer de mama, que a gente fala sobre o Outubro Rosa. Então, queria trazer para vocês um pouco de estatística, né? Antes da gente falar sobre o câncer de mama em si. O INCA, né, que é o Instituto Nacional de Câncer, divulgou a estimativa para 2020, brasileira, obviamente, estimando que mais 66 mil pacientes no triênio de 2020 e 2022 vão ter a doença, né? O câncer de mama ele só perde no Brasil para os cânceres de pele não melanomas. E ele é muito prevalente em todas as regiões do Sudeste, é o câncer mais prevalente em todas as regiões do Brasil. A primeira região que mais se afeta por câncer de mama é a região sudoeste e a região sul fica em segunda colocação no Brasil, tá? Então, se a gente pudesse fazer um ranking das patologias, das neoplasias que mais afetam as mulheres no Brasil, a gente teria como pele, né, excluindo os melanomas, que acometem hoje mais ou menos 39 mil mulheres a cada 100 mil habitantes, né? Em segundo lugar veio o câncer de mama, acometendo 11 mil mulheres a cada 100 mil, uma taxa de 28%. Depois o câncer de intestino, com 3.600 mulheres, câncer de pulmão, com 2.800, e aí vem câncer de colo de útero, 2.600 mulheres a cada 100 mil, com um índice global de 6,9%. E não deixando de lembrar também a outra neoplasia ginecológica importante, que é o câncer de ovário, está em nona colocação apenas, tá? Atingindo 2,8% da população. Então, para vocês verem que realmente o câncer de mama é importante, né? Só perde para os cânceres de pele, acometendo 28% da nossa população feminina. No mundo, o câncer de mama é realmente o mais prevalente entre toda a população feminina, né? Em 2018, ocorreram mais de 2 milhões de cânceres. As maiores incidências, surpreendentemente, a gente vê em países desenvolvidos como Austrália, Nova Zelândia, norte da Europa e Europa Ocidental. E a gente vê que, independente da condição socioeconômica, é a primeira posição das neoplasias em mulheres. Nesses países desenvolvidos, a gente tem observado uma diminuição da taxa dessa neoplasia, porque nessa população a gente já tem trabalhado com menos reposição hormonal em pacientes de risco para esse câncer. No Brasil, em 2017, foram 16 mil óbitos pela doença, tá? Em relação aos fatores de risco, a gente sabe que não existe só um fator de risco para o câncer de mama, né? Mas tem o mais importante, que certamente é a idade, né, maior que 50 anos, esse sem sombra de dúvida é o mais relevante. Por isso que as pacientes nessa faixa etária não podem deixar de fazer mamografia anual, né? Mas a gente também trabalha com outros fatores de risco. Um fator de risco bem comentado já na mídia é o fator genético, né, que é a mutação dos genes BRCA1 e BRCA2, que naquela família que todas as mulheres, né, têm câncer de mama, muitas vezes as pacientes querem pesquisar a mutação dos genes. Depois a gente tem fatores hereditários, onde o câncer de ovário familiar tem uma prevalência bem importante. A gente tem uma síndrome chamada síndrome de Lynch, onde a gente faz a linkagem entre câncer de ovário e câncer de mama. Então essa é uma observação bem importante, né? Tem câncer de ovário na família, tem que acompanhar a mama porque pode aparecer junto. Depois a gente tem menopausa tardia, né, como outro fator de risco, porque quanto maior a exposição dessa paciente a ciclos ovulatórios, essa paciente pode sim desenvolver câncer de mama. A obesidade entra também como fator de risco, assim como para várias outras neoplasias. O sedentarismo e a exposição a algumas radiações ionizantes. Bom, vamos falar sobre o diagnóstico então. Os sinais eles podem variar amplamente entre as pacientes, né? Mas o sinal que a gente mais fala é nódulo palpável, isso é incontestável, né? E esse nódulo, na grande maioria das vezes, vai ser um nódulo endurecido e indolor. Óbvio que muitas pacientes podem ter desconforto. Recebo várias com nódulos maiores, com algum desconforto local, mas geralmente nesse tipo de caso são nódulos às vezes um pouco mais avançado, enfim, alguma neoplasia que já passou daquele estágio mais inicial.
tá? Então, além do nódulo palpável, né, endurecido, às vezes é um nódulo mais fixo, que a gente não tem muita mobilidade nele, a gente pode ter uma discreta vermelhidão na pele, né, e um inchaço, que a gente classifica muitas vezes até como uma mastite, né, um processo inflamatório da mama. Em algumas vezes a gente pode ter retração dessa pele de mama, né, e alguma secreção mamilar. Muitas pacientes vêm nos procurar por secreção mamilar, às vezes com sangue, às vezes com um líquidozinho transparente, que também pode ser sinal. O autoexame é decisivo para diagnóstico precoce, né? Muitas vezes os pacientes vêm ao ginecologista porque palparam, outras não, outras a gente vai fazer com diagnóstico de imagem, né? Além de ser importante o autoexame para diagnóstico de CA de mama, eu sempre comento com elas que é importante a paciente conhecer a sua mama, né? Então, todo mês é importante que ela vá, depois do período menstrual, fazer a palpação da mama, para que ela saiba que aquela mama que ela tem, aquela estrutura glandular é dela, né? E caso, em algum momento, apareça alguma alteração, ela vai dizer, opa, isso nunca teve aqui, né? Então, se isso nunca teve aqui, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar um posto de saúde, eu vou procurar um ginecologista, para que eu investigue e veja o que realmente está acontecendo, né? Bom, em relação ao diagnóstico de imagem, mamografia é exame padrão ouro. O que é um exame padrão ouro? É um exame que não pode ser substituído por nenhum outro tipo de exame, né? Muitas me questionam sobre ecografia mamária. Por quê? Porque ao fazer a mamografia, são pacientes que têm desconforto. O exame da mamografia é um exame muito rápido, né? São 4 incidências, né? São 4 radiografias que apertam a mama em 4 quadrantes diferentes. O exame dura, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, nem isso. Mas algumas pacientes com a mama mais endurecida, uma mama mais densa, elas podem sim sentir algum desconforto mamário. Mas isso nem de longe assim exclui a necessidade ou a realização do exame. Como eu falo para elas, é uma vez por ano, né? E é um exame super importante para detecção precoce. Quando que a ecografia vai ser necessária? Às vezes para fazer complementação, né? Nos casos, muitas vezes, onde não é neoplasia, nos casos onde é a lesão benigna, ou naquelas pacientes muito jovens, que realmente, daí a paciente abaixo de 35 anos, que não tem uma história familiar positiva, às vezes a ecografia ela faz mais diagnóstico que a mama. Tá? Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia traz algumas orientações em relação ao exame. Pacientes entre 40 e 69 anos devem realizar o exame anualmente, todos os anos, não pode pular. Pacientes acima de 70 anos têm que ser individualizadas. Por quê? Aquelas pacientes que têm história familiar positiva, ou aquelas pacientes que têm fator de risco que agravam, né, que aumentam o risco dela ter, essas devem manter o exame de forma periódica. As outras podem ser reavaliadas, enfim, pelo médico de rotina, e aí a gente conversa, vai vendo como é que faz. Tem pacientes que querem fazer todo ano, fazem todo ano tranquilamente. E como que fica aquelas pacientes com menos de 40 anos? Então, entre 35 e 40, a gente também vai individualizar essa paciente, né? E fazer exame de mama conforme a necessidade. Quando essas pacientes têm que fazer? Quando elas tiverem história familiar positiva, então parentes de primeiro grau, né? Mãe e irmã, principalmente. Avós com idade com menor que 50 anos com câncer de mama também é orientado a fazer, né? Quando tiver a questão da história familiar positiva para câncer de ovário por associação, né, da síndrome de Lynch, como eu já havia falado. E quando elas estiverem na família homens com CA de mama, porque como a patologia em homens é muito rara e ela é associada a um componente genético, se aconselha a pacientes jovens já realizarem os exames, tá? Bom, aparece uma lesão na mamografia, o que a gente faz? Muitas vezes a gente pode, dependendo da lesão que aparece, dependendo da classificação que a gente tem no exame da mamografia, a gente pode até complementar com o exame de ultrassom, mas ele não é necessário para fazer diagnóstico. O diagnóstico ele é feito com um exame de biópsia, então essa paciente precisa proceder a um exame anatomopatológico. Só ele vai fazer conclusão de que realmente é um carcinoma de mama, né? Ou um adenocarcinoma de mama. E essa biópsia é feita ou por um radiologista, né, que vai fazer a punção através da ecografia,
ou por um mastologista, que é um médico que cuida exclusivamente de mama, tá? Vindo a biópsia positiva, né, essa paciente vai, juntamente com o masto e com o oncologista, definir tratamento, tá? Em relação à prevenção, o que a gente pode fazer então para evitar cânceres de mama? Muito pouco a gente tem como prevenção, né? Câncer de mama é uma doença que a gente pode fazer diagnóstico precoce, mas infelizmente em relação à prevenção muito pouco se tem ainda. O autoexame talvez seja o primeiro caminho que a gente possa pensar para detecção precoce, juntamente com a mamografia, e evitar que essa paciente precise passar por uma cirurgia muito mais invasiva, né? E muitas vezes se submeter a um procedimento de químio, rádio, enfim. Se fala muito sobre a amamentação e muitos estudos já mostram que a amamentação é sim considerada como fator de proteção, tá? Então a amamentação talvez pudesse ser uma das grandes chaves aí para proteção. Depois, coisas que a gente fala em qualquer, na verdade, câncer de mama, né? Vida saudável, dieta equilibrada, evitar a obesidade, né? Controlar peso, exercício físico, bebidas alcoólicas também estão bem relacionadas ao câncer de mama. Então, tudo isso seriam políticas para a gente tentar evitar o câncer de mama, mas ainda nada muito concreto. Antes de passar para o exame físico, só queria comentar com vocês o que muitas pacientes também me perguntam em relação à pílula de anticoncepção, tá? O anticoncepcional oral, ele não tem uma forte associação ainda com o risco aumentado para câncer de mama, muito embora todas falem, todas questionem. O que a gente sabe? Que aquelas pacientes que usam ou que usavam, né, pílulas de alta dose, hoje a gente não trabalha com pílulas de tanta alta dose, né? Mas no passado se usava as pílulas de dose muito alta. Então, pacientes que usavam pílulas de muita alta dose por muito tempo podem estar sujeitas, sim, a um risco maior de câncer de mama. Ou então, aquelas pacientes que usam anticoncepção por muito tempo, né, principalmente antes da primeira gestação. Talvez nessas duas situações a gente tenha um risco aumentado para câncer de mama, mas também não é nada muito estabelecido, tá? Bom, acho que o autoexame é muito conhecido por todos, né? Mas não custa lembrar, tá? Trouxe aqui uma mama didática pra gente ver. Então, o autoexame ele tem que ser feito uma vez por mês, sempre depois do período menstrual, de preferência embaixo da água no chuveiro, né? Então, a gente vai com uma mão atrás da cabeça, né? Eu vou segurar, vocês imaginem que a minha mão tá embaixo da cabeça, tá? Só preciso segurar a mama. A outra mão contralateral, só a pontinha dos dedos, tá? Com a mama ensaboada para facilitar, né? A gente vai fazendo movimentos circulares nessa mama, em toda a mama, tá? Pra gente ver se a gente detecta alguma lesão, algum nódulo. Geralmente, quando a gente detecta algum nódulo, a gente vai de um lado para o outro para ver se esse nódulo não é glândula. Por isso eu falei da importância da gente conhecer a nossa mama, porque a mama, principalmente nessa região lateral que faz contato com a axila, tem muita glândula. Então não é incomum da gente palpar tecido mamário e não nódulo, né? Mas a gente vai fazendo um movimento circular em toda a mama, tá? Fez movimento circular em toda a mama, faz uma leve, pelo amor de Deus, uma leve tração no mamilo, tá? Para ver se não sai secreção pelo mamilo. E depois a gente faz palpação de axila, principalmente em bordo axilar, tá? Saiu do chuveiro, vai para frente do espelho, levanta os braços, abaixa os braços na cintura, braço para frente para ver se não existe nenhum tipo de alteração na simetria da mama, certo? Esse é o exame todo mês, sempre depois do período menstrual, porque depois do período menstrual a mama não tá tão inchada, né? Já teve todo aquele edema do pré-menstrual, passou a menstruação, ela voltou para anatomia normal, né? E aí a gente pode voltar a palpar a lesão ou enfim, ou a mama de característica normal, certo? Não sei se eu consegui falar tudo que vocês queriam ouvir, mas qualquer coisa eu fico à disposição. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar sobre câncer de mama.
Então a gente pode aproveitar esse mês, que é o mês Outubro Rosa, né? Eu recebo muitas pacientes para fazer a rotina de mama, a rotina ginecológica nesse mês. Vamos lá, vamos buscar os serviços, nem que seja posto de saúde. No mês Outubro Rosa, eu sei que o Centro Materno promove muita mamografia, né? Se não for no posto de saúde, que venha ao consultório privado. Então vamos procurar o serviço, vamos fazer as mamografias de rotina, né? Especialmente esse ano de 2020, foi um ano muito complicado para todos nós, né? Muitas mulheres, muitos homens largaram de mão a sua vida para viver pandemia. Então eu tenho recebido muitas pacientes e tenho certeza que os colegas também no consultório com rotina muito atrasada. Então não deixem de fazer seus exames de rotina, né? A incidência de câncer já foi verificada, que aumentou muito nesses 2 anos, exatamente por não fazerem rotina. Então vamos aproveitar o mês de outubro, vamos correr atrás, vamos fazer exame de mama, que o câncer de mama tá aí, a gente não pode escapar. Tá bem? Um abraço a todos!